Fico. Assim? Tá. Tem 3 pessoas acompanhando já. Vambora então? Bora. Já tá vendo a gente? Já estavam acompanhando aí nossa saga de Ajeita e Ajeita. Tudo bem, gente? Eu vou emprestar aqui. Eu sou Clarissa Mello. Nós somos da Centep, Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, e nós estamos ao vivo na nossa quarta-feira de inovação. Hoje nós vamos falar com Red Max e Up Innovation, com nosso querido Márcio Lins, empreendedor serial e inovador. Índiozinho da terra. Índiozinho da terra, como a gente. Como a gente. E a gente vai falar sobre tendências de modelo de negócio, de mercado, o que vem para o futuro, o que a gente tem que esperar. A gente está acabando 2019, está vindo 2020, tem muita tecnologia nova vindo aí. E a gente fala tanto de inovação, mas o que eu posso pensar já, se eu tenho uma ideia de negócio, se eu já tenho um negócio e quero surfar um pouco nessa questão aí das tendências, das áreas novas que estão surgindo. Apesar de eu já ter te apresentado, antes da gente realmente começar, quem está acompanhando a gente ao vivo, por favor, comenta aí se está com áudio ok, se está enxergando a gente direitinho, se está tudo perfeito. E principalmente, se tiver alguma pergunta, pode colocar nos comentários que a gente pergunta ao vivo, responde ao vivo e tira a sua dúvida, tá? Márcio, te apresenta, mano. Eu estou aqui tentando compartilhar aqui já na minha página o vídeo, já achei ele. Que eu preciso olhar as perguntas aqui no meu celular. Compartilhar. Então, olha só, estamos ao vivo. Não esquece, toda quarta-feira, no horário do almoço, a sua companhia pro almoço, a gente vai falar de inovação, tá? Então, já fica ligado aí. Márcio, te apresenta, o pessoal tá curioso. Então, meu nome é Márcio Lins, eu sou um empresário local, né? A Luísa até falou do empreendedor serial. Sim. A gente já está aí 11 anos no mercado com a Red Max Consultoria, que é uma empresa de gestão focada em dados. A gente trabalha com análise de dados numa época que nem existia palavras como inteligência artificial ou big data. A gente já fazia de alguma forma isso e nos tornamos uma empresa de consultoria que usa esse tipo de análise de dados para gerar apoio à tomada de decisão, usando business intelligence, usando processos de negócio, a própria inteligência artificial, etc. E há uns 3 anos atrás, 2 a 3 anos atrás, a Red Max gerou uma spin-off de uma empresa chamada AP, que é uma empresa de inovação que idealiza projetos para startups, que idealiza e faz a gestão de projetos de P&D. Atualmente a gente tem 3 projetos de P&D que estão em andamento, projetos idealizados por nós, executados pela Red Max também, baseado aí em tudo que é possível fazer com as verbas, né? A gente tem um advogado também que cuida dessa questão legal de como se pode usar a verba de P&D. Ano passado nós tivemos 2 startups idealizadas pela AP e investidas pelo programa prioritário, startups com investimento acima de R$1 milhão, que estão operando, né? Uma em parceria com a Marinha do Brasil e a outra atuando em clientes da própria Red Max, né? Fazendo análise de dados com Big Data, usando uma plataforma criada por eles, né, pela startup. É onde, nesse meio todo, eu figuro como o principal dono, sócio, seja lá como queiram falar. Então, a gente tem muito orgulho de falar, né? Somos índiozinhos daqui. De manhã mais cedo eu estava falando com um empresário, falando, cara, eu estudei em escola pública, sou a primeira geração de empreendedores da minha família, então acho que é onde a gente conseguiu chegar. A gente tem que ter muito orgulho, né? Sim. Pelo fato de estar gerando emprego também. E temos uma caminhada longa pela frente, a gente está aí falando com todo mundo. E é legal, assim, a gente vai tentar toda quarta-feira trazer um tema interessante, principalmente o empreendedor da terra, porque tem muita gente que está começando a entrar nesse mundo de startup e me pergunta sempre, tem startup no Amazonas? Tem startup no Amazonas. Tem startup que está conseguindo investimento, que está conseguindo projeção. A própria Red Max, no caso, o próprio Márcio Lins, conseguiu 2 startups com investimento, né? 2 investimentos e hoje a startup YouData, que é uma startup de Big Data, ela assinou um contrato com uma grande empresa aqui de Manaus, uma grande rede de lojas aqui de Manaus. Ela nasceu sendo testada,
numa prova de conceito, na verdade, com um grande varejista também. E estamos próximo do nosso terceiro contrato aí, é uma startup local, com gente local, com tecnologia local, prestando serviço para empresas que poderiam contratar startups do Brasil inteiro, se quisesse, né? Porque tem porte financeiro para isso. E eu acho que estar aqui, desenvolver soluções com sotaque amazônico, talvez seja o grande diferencial da YouData, que é uma das startups, né? Então, eu já te acompanho há um tempo e eu acho bacana porque até na sua fala você disse assim, a gente começou a trabalhar com Big Data, com BI, antes disso realmente virar uma tendência de mercado. E eu tenho observado na tua trajetória que tu se antecipa às inovações. Então, você consegue mapear esse radar do que vem, do que é tendência e já começa a pensar em negócios e desenvolver soluções. E o empreendedor que está nos acompanhando, com certeza a gente ouve muito falar em inovação, né? Empreendedorismo é um tema que está, graças a Deus, está indo. Você vai numa palestra, você vai na faculdade, já tem uma disciplina. Então, começou a bombar, vamos dizer assim, esse tema. Mas o empreendedor, o cara que ou já tem um negócio, ou que quer montar um negócio, compartilhando a tua experiência, mano. Como foi que você teve esse feeling para perceber essas inovações, essas tendências? Qual é o teu crivo, qual é o teu critério? O que tu faz para poder estar antenado, para o nosso empreendedor poder pegar também essa experiência? Assim, a dica que eu dou, se é que a gente pode já se posicionar como uma pessoa que pode ensinar alguma coisa, as pessoas se preocupam muito com a tecnologia, se preocupam muito com o modo de fazer e estão pouco atentas aos problemas de negócio que estão por trás daquilo ali. Então, quando você começa a emergir em alguns mercados, você vai para a área da indústria, você vai para a área do varejo, ou você vai para a distribuição, ou você vai pensar em problemáticas ligadas à logística, você começa a se aprofundar no modo de operação dessas verticais de negócio e começa a perceber problemas de negócio que existem ou modos de executar tal tarefa que já tem um certo modus operandi, mas que muitas das vezes não é o ideal, ou não é o mais moderno, ou não é a principal solução para aquela determinada atividade, determinado problema. Então, quando você começa a olhar quais são as problemáticas hoje de um grande industriário, o que um secretário de governo se preocupa no dia a dia dele, o que um dono de uma indústria de reciclagem de plástico ou um varejista que só vende produtos de limpeza, quais são as problemáticas desse cara? E hoje praticamente 100% das respostas passam pela questão tecnológica. Então, se eu puder conseguir mapear isso, eu vou começar a perceber gaps, eu vou começar a perceber formas de se inovar em mercados que já estão maduros de alguma forma. Eu costumo citar sempre o caso de uma inovação que foi colocada no carro nos anos 70, 80, eu acho que é o câmbio automático. Já existia o carro já rodava, todo mundo estava preocupado com a eficiência do carro, estava preocupado quanto de pessoas o carro poderia levar, autonomia, estava preocupado com conforto, e um cara se preocupou com a questão de como eu poderia trazer conforto para o motorista, sim, mas dar uma tecnologia diferente para um carro a partir do momento que eu pudesse mudar a forma como a transmissão do carro de marchas pudesse ser feita. E aí ele criou o câmbio automático. Então ele inovou em cima de algo que já existia, algo que de repente ninguém imaginava que poderia ser melhorado. Então a inovação é muito isso, você seguir pelo faro do que de fato pode ser um diferencial para o teu cliente quanto à gestão empresarial dele, ou quanto ao modo de fazer algo, e dali tentar uma solução que hoje praticamente tudo é baseado em tecnologia. Então, a grande questão... se eu fui claro. Não, eu entendi, e é uma coisa que a gente sempre fala, e aí se a gente puder fazer uma síntese. Então, antes de eu me preocupar em qual tecnologia usar, eu tenho que me preocupar em qual problema eu vou resolver ali do cliente ou do mercado, entender o mercado, para daí depois pensar na tecnologia que eu vou usar. Exatamente, procurar responder uma pergunta de negócio que o mercado tenha. Como é que eu faço para transportar pessoas, transporte
disruptivo, mas para resolver a problemática de pessoas que queriam se transportar. E no mercado tradicional, No como mercado a gente estava tradicional. falando, né? Você hoje se desloca para o outro lado da cidade, dependendo do horário, pagando R$20. Uhum. Coisa que antigamente ou você fazia com táxi, ia gastar 3 vezes mais do que isso, ou você ia de ônibus, ou não ia. Então hoje o Uber está para isso aí também. A questão também todo mundo fala, mas esses exemplos são bons porque fica bem claro para as pessoas entenderem. Da questão do sharing de locais, como aquela startup lá que é bilionária agora, Airbnb, né? Então inovou também no mercado onde já tinha impérios em cima Consolidado, disso, né? Consolidados. Então, entre outras coisas, hoje uma startup ela pode fazer frente a uma empresa de mercado como a Redmax, entregando de repente algo específico ali, como vai fazer só aquilo, vai ter excelência, vai de repente fazer mais e melhor do que a gente. Então tem oportunidade para todo mundo. Tem um cliente meu muito grande agora, muito grande, a maior empresa de varejo aqui em Manaus, que eles pegaram uma fintech para fazer um trabalho que antes era feito parte por nós e parte por outra empresa de fora. E isso é um movimento, né? As grandes empresas estão movimento. absorvendo as pequenas e as startups para solucionar parte do problema delas. Isso é um movimento, porque a empresa de tecnologia, conforme ela vai crescendo, a obrigação dela mensal com o governo e com seus funcionários aumenta. Então, projetos pequenos não são tão interessantes para elas têm que procurar projetos maiores que tenham um valor de investimento maior pelo seu cliente. E o cliente, quando ele busca uma startup, ele quer essa maleabilidade de negócio, ele quer esse poder de negociação financeira, quer poder drivar como aquele serviço vai ser entregue, e com a startup isso é mais fácil. E quando você fala de Amazonas, a gente está longe aqui de todo mundo, né? Então, se você puder ter fornecedores locais competentes, é o que todo mundo procura. Por que eu vou contratar um cara que está no Rio, em São Paulo, que vai me entregar de repente um produto bom, excelente, mas que tem questões de logística, questões de atendimento diversas, não conhece a nossa cultura aqui. Então a gente tem um mar de possibilidades. Agora a Redmax ela está passou o ano inteiro falando de data driven, né, de transformar as empresas em empresas que fazem gestão a partir de dados. Isso é uma onda que agora já se consolidou. Agora nós estamos falando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso não é um tema jurídico? Mas um escritório jurídico ele não consegue entregar uma consultoria de LGPD para o cliente dele se adequar sem um braço tecnológico. E nós, como empresa de tecnologia, não queremos enveredar para esse lado também de legal, né? De nos tornarmos uma legal tech. Então, a gente está se unindo com o principal escritório de advocacia aqui de Manaus para a gente entregar um produto pronto para atender todas as vertentes que falam de legal em relação ao LGPD, como também de segurança cibernética, proteção de dados, autenticação, etc, etc. Então é um tema que para a gente está é a bola da vez para isso aí. Então, mas como é que nasceu isso? Partiu de uma necessidade do mercado, de um gap no mercado e de uma lei agora que obriga, em agosto de 2020, todas as empresas do Brasil a garantir que os seus dados estão seguros, né? Tanto quanto à manipulação interna pelos seus próprios funcionários, como também em relação a acessos externos, entre outras coisas. Então, quando a gente começa a falar de inovação, parece uma sopa de letrinha, né? É muito termo em inglês e eu tenho acompanhado alguns empreendedores e eles sempre comentam: mas o que é isso? O que é Gap? O que é BI? O que é Legal Tech? A gente soltou alguns termos aqui. A gente vai conseguir fazer um dicionário agora, claro, nem essa é a intenção da live, mas das tendências de mercado, Márcio, que é o tema da live. Certo. Desses termos mais difíceis que talvez a gente não entenda muito bem. Quais são as principais tendências ao teu ponto de vista como empreendedor? E aí, se tu puder explicar um pouquinho para quem está acompanhando. Tudo que você puder fazer em relação à inteligência artificial, porque muitas das atividades hoje vão ser substituídas por robôs software, né? Não é o robô lata, né? Em todas as áreas que estão ligadas à inteligência artificial, existem profissões aí que não existem ainda, que estão sendo criadas justamente para tratar isso. Diagnósticos médicos, a melhor rota a ser feita por uma determinada empresa de logística, a melhor peça advocatícia que eu posso fazer de petição para levar colocar na justiça para defender meu cliente, entre outros. Então,
A inteligência artificial é um poder computacional alimentado pela inteligência humana que amplia a nossa inteligência e amplia a capacidade de simulação de cenários diversos. Então, tudo que for feito em inteligência artificial tem pelo menos uns 100 anos aí de sobrevida de mercado. Ao contrário, eu estou falando isso em relação àquele cara que está na faculdade agora de computação. Quer saber que área Cara, Big Data, inteligência artificial, internet das coisas. Aí tu falaste Big Data, só um parêntese para quem não sabe o que é Big Data. Big Data é um conglomerado de informação, de dados que são criados minuto a minuto no mundo inteiro, que sem a inteligência de leitura e classificação desses dados para virar informação não serve de nada. Então, vou dizer aqui, citar um exemplo aqui. Os dados médicos de exames laboratoriais, exames de pulmão, check-up, etc., que nossos avós fizeram, nossos pais e que nós fizemos, nossos filhos vão fazer, estão armazenados em algum local aqui no estado do Amazonas. Isso é um grande Big Data. Quem puder acessar isso para tentar, com a ajuda do governo, criar uma política pública ou criar tratamentos mais eficientes, está na frente. É algo inovador, é algo que de fato vai gerar muita demanda, emprego e renda. Então isso é Big Data, são informações, são dados que estão espalhados, que são gerados pelo meu celular, que são gerados pela rota do ônibus, que são gerados por todo mundo hoje em dia, que precisam ser lidos para gerar inteligência, para se entregar algum valor para o mercado. A parte de internet das coisas, conexões que os próprios equipamentos, como o nosso celular, como a nossa geladeira, como o nosso carro, estão fazendo hoje de forma autônoma e que vão gerar informação que alguém pode usar isso para ganhar dinheiro, né? Então, ao contrário, e isso vai de contra a profissões que vão sumir. Se pensar no contador, você que está fazendo contabilidade hoje, vou ser bem radical aqui, largue sua faculdade e vou fazer qualquer outra coisa, porque em questão de 5 anos a gente não precisa mais de contador. Vai ser automatizado? Vai ser tudo automatizado. Já tem hoje startups, empresas que fazem toda a parte contábil de uma organização pequena, grande e gigante, sei lá o tamanho que for, usando tecnologia, usando a inteligência artificial. Você vai ter ali de repente um contador master, sei lá, que é um consultor que vai fazer uma revisão, talvez ali, e que vai dar a canetada para assinar, para pagar um imposto ou para recolher. Então, isso vai acabar. A própria questão do direito também vai regredir, não tão rápido como a contabilidade, mas vai regredir em algum momento de forma bem rápida. Então, tudo que tiver ligado à inteligência artificial, à Big Data, à internet das coisas, tem futuro e vai entrar em todas as profissões, na engenharia, vai entrar na contabilidade, vai entrar na advocacia, vai entrar na medicina. Áreas até mais tradicionais que a gente não imaginaria. Mais tradicionais. O futuro vão ser engenheiros de inteligência artificial que fazem tudo, né? Então vão ter poucas profissões que de fato vão precisar de bastante gente e que vão construir tudo que a gente precisa ter no futuro, de automatização, de inteligência, de serviços para a população, de serviços para dentro de casa. Então acho que meio que vai convergir, né? E é onde a gente vai ter algumas especialidades. O engenheiro de inteligência artificial com especialização em saúde, o engenheiro de inteligência artificial com especialização contábil, o engenheiro de inteligência artificial com especialização em logística, porque tudo vai convergir para a tecnologia, né? A gente está falando muito de futuro e de áreas bem tecnológicas e tal. Mas aquele empreendedor que já tem um negócio, vamos falar para a pessoa que já está empreendendo hoje, que talvez não pense assim, não quero fazer uma faculdade, começar do zero uma graduação para me tornar especialista naquela área. Meu negócio vai morrer daqui a um tempo? O que eu posso fazer como empreendedor, independente da área que seja, para inovar e aproveitar essas tendências que vão surgir? Como é que eu me adequo ao meu negócio, entendeu? Então, procurar leitura, procurar consultoria, entidades que possam ajudar a migrar o teu negócio para um negócio digital. Por mais simples que ele seja, eu tenho uma unidade, eu sou uma costureira e já tenho um CNPJ e eu já costuro para empresas que já emito nota, etc, etc. Eu tenho que de alguma forma me adequar às tecnologias, não para deixar tecnológica a minha operação, no caso de
costurar através de inteligência artificial, não é isso. Mas como eu faço para entrar em novos mercados, como é que eu faço para atender e entender melhor o meu cliente, já que hoje ele é digital também. Então, acho que todos os negócios têm que tentar, de alguma forma, migrar para esse caminho, para não ficar para trás, né? Então, por mais que eu não seja uma empresa de tecnologia, eu preciso da tecnologia para eu poder crescer, para eu ir para um novo mercado, para eu contratar melhor, para eu poder entregar um melhor produto, né? E o ser humano, a cada dia que passar, ele vai ser mais colocado de lado, né, os trabalhos operacionais, e quem tiver criatividade, quem executar atividades com criatividade vai estar no mercado sempre, né? Porque talvez a inteligência artificial ela não chegue nesse ponto tão cedo de substituir a criatividade do ser humano. Apesar de que eu li um estudo um dia desse, que em 2030 a inteligência artificial já vai estar compondo músicas, né? Então, se você for pensar, não vou dizer que eu sou músico profissional, mas eu gosto muito de música, estudo há muito tempo. A composição musical nada mais é do que variações matemáticas em cima de melodias. Então, inconscientemente, os grandes compositores, até da música clássica, eles tinham um dom para fazer isso. Mas, na verdade, eles eram matemáticos geniais, de forma até inconsciente, né? E tudo isso hoje pode ser automatizado, se você for pensar, né? Então, é trazer o olhar da estatística também para essa conversa e fazer entender que hoje tudo é dado. Tem até um documentário no Netflix recente, eu posso até procurar depois e colocar aqui nos comentários, que fala sobre essa questão que o mundo é baseado em dados estatísticos, e que a computação vem para poder usar tudo que tem aí de informação para melhorar a nossa vida, né? Não é só para substituir nosso emprego. Novos empregos vão ser criados, mas pense que a tecnologia de inteligência artificial e de Big Data vai trazer tratamentos mais eficientes para a gente, né? Então, e o empreendedor, independente do porte do negócio, ele pode começar a trabalhar com Big Data, não necessariamente agora, nesse momento, tendo um software para isso. Mas se ele fizer pelo menos uma gestão mínima dos dados dos próprios clientes, de hábitos de consumo, ali bem arcaicamente no Excel ele consegue fazer esse mapeamento? Consegue. Tem ferramentas hoje que você não precisa programar. Mas assim, você lembra no passado que todo mundo tinha que fazer datilografia? Pois é, aí depois todo mundo tinha que saber inglês. Aí depois agora todo mundo tem que ter um curso superior. Hoje todo mundo tem para o futuro que conhecer de linguagem de programação. Ah, mas eu não quero ser um programador porque eu não tenho habilidade para isso. Sim, mas você tem que ter alguém na tua equipe que entenda de tecnologia, que possa, de alguma forma, te ajudar a entender como que a programação pode te ajudar o teu negócio a avançar. Em que áreas? Inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas e por aí vai, né? Gente, o papo tá bom, é muito assunto, mas a gente vai ter que encerrar porque são 30 minutinhos de live, mas uma boa notícia. Precisou falar com o Márcio? Como é que a gente acha? Estou nas redes sociais, no Facebook. É só colocar meu nome lá, Márcio Lins, vai aparecer. Estou também no Instagram lá. O Instagram é mais fácil falar, né? @Márcio Lins. Tem alguns seguidores, eu falo com todo mundo. As pessoas me procuram. Essa é a boa notícia, ele é super acessível. O WhatsApp também. Sabe por quê? Porque na minha época, Clarissa, não tinha CENTEP, não tinha aceleradora, não tinha nada que poderia ajudar a gente a entender como é que era empreender. O próprio Sebrae já existia no mercado, mas eles não tinham tanta expertise para pelo menos as pessoas daqui de Manaus, para orientar um empresário que queria investir na área de software, né? Então, hoje é bem diferente, tem um pessoal super capacitado lá, mas na minha época não tinha. Então, eu procuro dar apoio para todo mundo na medida do possível. Às vezes eu ajudo muito, às vezes eu ajudo pouco, às vezes eu confundo, mas o fato é que a gente, de alguma forma, tenta ajudar. Você sabe que eu sou um dos caras que contrata estagiários aqui, né? A gente tem formado muita gente. Eu estou aqui disponível para fazer negócio também. Se alguém quiser falar sobre negócio, a gente está disponível. Perfeito. Márcio, muito obrigada mais uma vez por ter tirado esse tempinho para conversar conosco. Legal. E, gente, nós somos a CENTEP, Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. E não esquece, toda quarta-feira, na hora do teu almoço, tu vai ter um papinho com inovação, um convidado super especial como o Márcio para tirar nossas dúvidas e falar sobre coisas que estão vindo. Márcio, mais uma vez, muito obrigada.
Agradeço quem estava nos acompanhando e é isso. A gente ainda vai ficar um pouquinho ali online, só para terminar aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma mensagem para mandar, alguma pergunta, manda no inbox, que essa live vai ficar na página da Centep e depois a gente responde. Muito obrigada, um forte beijo, uma boa semana. Até mais, gente. Sucesso. Mano, muito obrigada. Deixa eu só desconectar ali. Tem um pessoal perguntando lá, mas aí depois você... A gente responde. Eu não consegui ver as perguntas aqui. Legal. Deixa só eu.